Chegamos, um abraço, ótimo sábado a todos. Ontem, infelizmente, não deu para fazermos a live, mas estamos aqui para comentar o assunto do VP. E depois do almoço, essa história do Cristiano Ronaldo no Corinthians. CR7? Rapaz. A gente fala mais tarde sobre o CR7, né? O assunto agora é outro. É Vitor Pereira. Vitor Pereira já saiu do Corinthians há 2 semanas. Foi efetivado o Lázaro, que já trouxe um preparador físico sensacional. Eu tenho que ser irônico para não ser mal educado, que é o Flávio de Oliveira, que fez péssimos trabalhos no tempo que esteve no Corinthians, tanto com o Mancini quanto com o Silvinho. E o resultado desse trabalho pífio nós vimos esse ano, quando o time não tinha forças para correr e quando precisou ser treinado fisicamente de uma forma correta, as lesões que vieram. O Corinthians foi o time que mais teve lesões, ou seja, o segundo clube com mais lesões do Campeonato Brasileiro, perdendo só para o Botafogo do Rio. Então, esse é o resquício, essa é a herança deixada por Flávio de Oliveira, que retorna pelas mãos de Fernando Lázaro. Sendo assim, essa história que Tite assume após o Paulista virou lenda. Se fosse isso, o Fábio Marcegirian seria o preparador físico, o Cleiton Xavier auxiliar técnico, o preparador de goleiro seria da seleção brasileira, a equipe dele estaria aqui à frente. E convenhamos que o Flávio de Oliveira não faz parte dessa equipe. Gente, é isso. Bom, pelo menos agora ele tem carteirinha de treinador do Flávio, o Fernando Lázaro, saiu a provisória dele, porque não tinha nem isso até então. Ele era apenas um analista de desempenho. Vale a pena lembrar isso também. Mas esse assunto para depois. Vamos falar do Vitor Pereira. Mas você já se inscreveu no canal? Não? Dá essa ajuda aí pra gente. Inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações, clique em todos, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo do vídeo, expondo a sua opinião do assunto que nós vamos falar agora. Que é tão claro e óbvio quanto a água cristalina. Não precisa fazer muito esforço para esclarecer o que está acontecendo em relação a Vitor Pereira, a sua saída do Corinthians, a sua eminente ida para o Flamengo. Ele está fazendo férias na Bahia, já há quem diga que a família já está procurando um apartamento no Rio de Janeiro, enfim, né? Vitor Pereira está trocando a São Paulo por Rio. Desculpe, São Paulo é uma cidade maravilhosa, não que o Rio não seja só as praias, né? Mas São Paulo ainda é muito mais seguro, seria muito melhor para ele. Então, no time do povo, agora ele vai para o time da mídia. Mas o que tem de fato, de verdade? VP é traidor, VP é Judas, como está sendo colocado em todas as redes sociais? Ele é o Judas Iscariote do Corinthians? Não, ele não é. Peraí, vamos analisar? Então vamos com calma. Acho que antes de analisar a provável ida dele para o Flamengo, nós temos que analisar o porquê da saída. Por que Vitor deixou o Corinthians? Por que Vitor Pereira não quis renovar com o Timão? Sendo que, segundo informações, ele vai ganhar o mesmo 1,8 milhão que ele ganhava no Corinthians no Flamengo. Então não foi por dinheiro. Concordam comigo? Se o salário é o mesmo aqui e lá no Rio de Janeiro, não foi por dinheiro que o Vitor está trocando o Corinthians pelo Flamengo. E o Flamengo, por sua vez, age de muita má fé com o Dorival Júnior, agiram nas costas do treinador, o cara pensando em renovação, falou que nunca foi problema dinheiro. De repente, pura e simplesmente, os caras já começam a negociar com o treinador nas costas do treinador do Flamengo. E aí o VP pisou na bola em aceitar conversar com um clube que tinha um técnico empregado. O VP pisou na bola. Porque, pela ética, ele livre ora, pois, não posso conversar com você, Gadio. Ora, pois, você tem um treinador lá trabalhando. Não posso. Não vou fazer isso. E, muito pelo contrário, ele aceitou a conversa. Então, nesse quesito, o VPC pisou e feio na bola. Você não teve ética, você não teve uma postura profissional. Postura essa que se cobra muito na Europa. Eu não sei se na Europa é normal você conversar com uma empresa que tem um determinado profissional lá, pura e simplesmente, sem o profissional saber de nada, acertar a sua ida para lá. Isso para mim é puxar o tapete. Se isso acontece na Europa, então a Europa não tem ética nenhuma e realmente não tem lealdade alguma, né? Graças a Deus não podemos dizer, não somos europeus. Se isso ocorre lá.
Ok? Bom, Vitor Pereira, por que ele saiu do Corinthians? Porque a sogra dele tá muito doente, Marcão, aquela coisa, a gente sabe, ela tem Alzheimer. Mas não foi só isso. Os principais motivos da saída do Vitor Pereira eu trouxe quando ele saiu numa live. Tá lá a live para todo mundo ver. No dia que ele saiu, nós trouxemos a informação. O Vitor Pereira está saindo do Corinthians por alguns fatos que eu vou agora relembrar vocês o que eu já disse lá atrás. No 1º de setembro ele falou que não ficaria. Já tinha comunicado a diretoria para que a diretoria pudesse procurar um outro treinador. No meio de setembro, 15 de setembro, 16 de setembro, se não me engano, o dia foi mais ou menos esse, entre 15 e 17 de setembro, eu fiz uma outra live falando, e disse no começo de setembro, só um milagre segura Vitor Pereira no Corinthians. O milagre aconteceu 15 dias depois. Pensei que tinha acontecido. Porque ele falou que ficaria, que gostaria de seguir o projeto, que havia conversado com a sua família, e olha, agora vamos conversar e vamos tocar o projeto, mas ficaram de anunciar, não anunciaram, aí chegou aquele jogo fatídico do Fluminense, todo mundo imaginava ali que seria feita o anúncio, colocaram 4 cadeiras na entrevista coletiva, e de repente não se falou nada. E aí você vai lá no meu Kawaii, lá no Kawaii tem um vídeo mostrando o VP e o Duílio conversando antes da coletiva de imprensa. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Tá? Então, só para lembrar, né? E aí, galera, o que a gente pode imaginar disso? Que, infelizmente, o VP saiu por quais questões? Vamos lá? Primeiro, o VP está saindo porque ele não queria mais os medalhões do Corinthians. Anote aí os motivos. Ok? O VP não queria mais trabalhar com os medalhões. Tá? O VP não queria mais trabalhar com os medalhões. Fato. E todos sabiam disso. Ele, VP, só queria ficar com o Cássio dos medalhões, os veteranos. O restante podia ser todos liberados. E ele fez essa exigência. Olha, eu não quero trabalhar mais com os medalhões. Ele pediu 7 reforços, jogadores jovens, ok? Com qual intuito, Marcão? Ele queria finalmente poder colocar em prática aquilo que ele desejava para o futebol do Corinthians. E o que era? Intensidade, velocidade. Ele queria um time que tivesse força física para poder disputar as partidas, né? E, consequentemente, ganhar títulos. Ele queria aquele famoso perde-ganha. E ele pediu 7 jogadores jovens, ok? Para chegar jogando. Ele queria um outro time. Ele queria refazer o futebol do Corinthians. Reestruturar o time do Corinthians. E dos veteranos, apenas Cássio ele queria. Com muito esforço, com conversa, o Renato poderia ficar. Gil, Fábio Santos, Fagner, que já estava se tornando reserva com ele. Até o próprio Roger Guedes corriam riscos de não ficar no Corinthians. Paulinho não ia ficar, Júnior Moraes não ia ficar, Gil não ia ficar, Fábio Santos não ia ficar, Fagner não ia ficar. Essa era a realidade do Vitor Pereira, que não foi atendido, e muito pelo contrário, a diretoria se omitiu, renovando com o Fábio Santos, que, segundo nós ficamos sabendo, ele era o bombeiro do vestiário do Corinthians. Fábio Santos evitou por inúmeras vezes atritos entre Vitor Pereira e Roger Guedes, assim como Cássio foi um baita bombeiro no vestiário quando o clima esquentou dentro do vestiário do Corinthians. Ok? Isso não veio a público. E aí eu vou concordar com o Thiago Salazar, que também é dele informação sobre o CR7, que no futebol hoje é dinheiro, elenco, título.
Todo mundo quer isso no futebol de hoje. E o Vitor Pereira está partindo para o Flamengo. O erro do Vitor Pereira são dois. Primeiro, negociar com o Flamengo. Né? Não, primeiro, desculpe, pode deixar isso como primeiro, vai. Que o segundo é maior. Primeiro, negociar com o Flamengo, tendo que o Flamengo ainda tinha um técnico sob contrato. Existia um cara trabalhando lá. Não houve respeito ao Dorival Júnior, tanto da parte do Flamengo, quanto da parte do senhor Vitor Pereira. Mas o maior de todos é ele omitir a verdadeira saída dele do Corinthians. Ele deveria virar público, falar, olha, eu estou saindo, eu tenho um problema familiar, isso poderia ter sido contornado, mas pesou em certa parte, porém eu não vou ficar, porque a diretoria tem um planejamento ao qual eu não me encaixo. Eu quero trabalhar com determinado tipo de linha de jogador e eles querem trabalhar com outros. Sendo assim, nós estamos terminando nosso vínculo aqui. Acabou. Era isso, simples. Tão transparente contra a água, é. A pergunta que eu faço é o seguinte, gostaria de saber da resposta de vocês. Nessa história toda, quem está mais errado? Ou quem errou, literalmente? Vitor Pereira? Ou a diretoria? Quem errou? É uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta de vocês. Quem errou? VP ou a diretoria? Pode colocar uma terceira opção? Ambos? Pode ser sim. Tá ok? Porque realmente ficou uma coisa muito estranha. Flávio de Oliveira, pra gente terminar, eu estou vendo um Corinthians 2021. Será um déjà vu do Silvinho? Será que o Corinthians em 10 dias retrocede 10 anos? Ao trazer o senhor Flávio de Oliveira, que toda a herança deixada física para os jogadores do Corinthians, tá? Vem do senhor Flávio de Oliveira. O time não tinha força, não tinha capacidade física de disputar 90 minutos. E isso levou o Corinthians a ser o segundo clube com mais contusões, com mais lesões do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o Botafogo do Rio de Janeiro. Olha isso, gente. Por quê? Porque os jogadores não têm força física para correr. E o VP tinha escancarado isso. Que ele tinha uma forma de jogar e não poderia, porque nem os veteranos e muito menos os jovens tinham condições físicas de exercer as funções múltiplas que ele queria desses jogadores. Tá aí o exemplo, tá aí o porquê também de tantos rodízios, né? Agora fica aí a questão, né? O VP tá se acertando com o Flamengo, lá ele vai ter elenco, infelizmente. Não sei se já entregou lista de reforços ou não. E nós vamos de Lázaro, que acabou de tirar a licença provisória como treinador, no nosso analista de desempenho. Lázaro, te desejo sorte, felicidade e sucesso, porque assim você vai levar o Corinthians hoje. Mas você começa com o pé esquerdo a ter Flávio de Oliveira como seu preparador físico. E eu acho que começa muito mal, tá? O seu momento no Corinthians. A era Fernando Lázaro começa completamente negativa a ter Flávio de Oliveira como seu preparador físico. E realmente a impressão que dá é que nós passaremos o ano com uma frase mais ou menos assim: aperte os cintos que o piloto sumiu. Será tão sombria quanto eu imagino 2023? Espero estar errado. Mas que esse time não terá força física, não terá um preparo físico competente, digno para se disputar competições, isso nós já podemos afirmar, porque já vimos o trabalho do senhor Flávio de Oliveira, tanto com o Mancini quanto com o Silvinho. 2020 e 2021 não foram suficientes para perceber que esse preparador físico foi extremamente criticado pela torcida do Corinthians, muito criticado, e agora está voltando ao Parque São Jorge. É um déjà vu de desespero? É um déjà vu de pesadelos? Ou será que eu estou errado? Deixe seu comentário aqui embaixo também. Você acredita realmente que esse time terá condições físicas de disputar títulos o ano que vem? Não vou nem falar da condição técnica ainda, só da física. O que você acha, Fiel? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter respostas. E gostaria de saber a opinião de vocês. E aqui, VP no Flamengo, quem errou? Ele ou a diretoria? Pode colocar o ambos também, se vocês quiserem. Justifique o porquê. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário. Clique no sininho e coloque todos. E voltamos mais tarde, depois do almoço,
para falar de Cristiano Ronaldo no Timão. CR7. Nós vamos falar sobre isso. Tamo junto. E vai, Corinthians, e um ótimo sábado a todos. Valeu! E olha, aperte o cinto, que o piloto sumiu. Valeu!